Continuando nossa análise combinatória, já vimos lá arranjos, que é quando importa a ordem com que os elementos, né, são agrupados. Nosso segundo tipo, combinação. Então já vimos como resolver e quando resolver por arranjo. Vamos lá ver quando e como resolver por combinações. Então, mesma história de arranjo lá, né? Arranjo de N elementos tomados P a P, aqui combinação de N elementos tomados P a P. Então, digamos que eu tenha um conjunto e eu quero combinar os elementos desse conjunto de tantos em tantos e percebo que não importa a ordem com que eu vou combiná-los. Imagina que você tem 10 pessoas e quer combinar essas 10 pessoas de 4 em 4. Então eu separo lá das 10 pessoas o João, a Maria, o Manuel e o Joaquim. Se eu trocar essas pessoas de lugar, o que vai acontecer? Vai importar a ordem com que eles estão no agrupamento ou o agrupamento vai ser o mesmo agrupamento do anterior? Claro que vai ser o mesmo agrupamento que o agrupamento anterior. Tenho lá João, Maria, Joaquim, Manuel. Depois eu troco o Joaquim com a Maria. Vou ter João, Joaquim, Manuel e Maria. Ora, eles estão em ordem diferente, mas continua sendo o mesmo agrupamento. Portanto, não importou a ordem. E se não importou a ordem, temos ali a resolução por combinação. Mas vamos a um outro exemplo. Tenho aqui o conjunto A, e esse conjunto A, novamente formado lá pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora eu quero formar agrupamentos de 3 algarismos. Olha a diferença. No módulo anterior nós vimos lá a formação de agrupamentos, onde o agrupamento era um número de 3 algarismos. Aqui eu quero formar agrupamentos de 3 algarismos. Então eu pego aqui do conjunto principal 3 números aleatoriamente. 6, 2 e 1. E aí eu troco a ordem da colocação desses valores. Então, o próximo aqui, retirado desse, eu coloco 1, 2, 6. Ora, o primeiro agrupamento, quais são os valores que estão lá dentro? 6, o 2 e 1. E no segundo agrupamento, quais são os valores que estão lá dentro? 6, 2 e 1. Ora, só mudou a ordem com que eu coloquei, mas não importou essa mudança porque o agrupamento continua tendo o mesmo significado do anterior. Então, nesse caso, nós resolvemos a charada, o exercício, por combinação, que vai ser dado por n fatorial sobre n menos p fatorial, que multiplica p fatorial. Então, o que modifica aqui de combinação do arranjo para combinação é que no denominador entra esse outro elemento, multiplicando o que já tinha lá dentro de arranjo. Então, vamos ver. Para esse exemplo aqui, quantos seriam esses agrupamentos? Então, vou ter uma combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Meu n fatorial vale 6 sobre 6 menos 3 fatorial, que vai multiplicar 3 fatorial. Então, o meu n é o n que eu tenho lá, né? Total de elementos do meu conjunto principal, do conjunto principal. E o p, a quantidade de elementos que eu quero combinar. Combinação de 6, está aqui os 6, né? Prega o olho na lousa, acompanha.
Combinação de 6, estão aqui os 6 elementos. De quantos em quantos? De 3 em 3. Então, cada um dos meus agrupamentos de combinação terá 3 elementos. Resolvendo a coisa, combinação de 6 tomados 3 a 3 igual, desenvolvo 6 fatorial até onde me ajude, né? Aqui, ó, 6 menos 3 dá 3 fatorial, também tem 3 fatorial, então é até ele mesmo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 6 menos 3. 3 fatorial que multiplica 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, que é esse outro 3 fatorial. Simplificando aqui, teremos, corta o 3 fatorial com 3 fatorial e simplifica o restante. Ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Simplifica com esse 6 aqui de cima. Sobrando apenas o 5 e o 4 por multiplicação. Portanto, a combinação de 6 elementos tomados 3 a 3 é igual a 20. Então, olha a diferença que deu entre esse onde não importa a ordem e aquele de arranjo que importava a ordem. O exemplo foi com a mesma quantidade de elementos e o exemplo também foi com a mesma quantidade de elementos a serem combinados. Lá deu 120 e aqui deu 20, claro, porque lá importava a ordem e aqui não importa a ordem com que eu vou criar esses novos conjuntos já combinados. Tranquilo? E o nosso último caso aqui, que seria a permutação. E a permutação é a permutação de n elementos, que é dado por n fatorial. Ó, extremamente simples, né? Mas quando é que se utiliza a permutação? Sempre que a quantidade de elementos que você vai combinar, quantidade de elementos do agrupamento principal, for total, ou seja, for igual à quantidade de elementos que você vai utilizar nas combinações. Então, sempre, ou melhor ainda, né? Sempre que você for utilizar todos os elementos de uma vez só do conjunto, isso vai ser dado por permutação. Um exemplo. Nosso velho conhecido conjunto A, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu pergunto, quantos agrupamentos de 6 elementos podemos formar com os elementos desse conjunto A? Ora, os elementos que vão estar presentes lá no nosso agrupamento são 6, os agrupamentos combinados. E os elementos que eu tenho no meu conjunto principal são 6 também. Então, sempre que a quantidade de elementos a serem combinados forem iguais, a quantidade iguais ao número de elementos do nosso agrupamento principal, este será resolvido lá por permutação. Então, quantos serão? Permutação de 6 elementos, que é igual a 6 fatorial. Que então nós vamos ter, nada para simplificar, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui dá 120, né? Que é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 vezes 6 vai dar 600, 720. Portanto, teríamos 720 agrupamentos para se formar com os algarismos desse conjunto. Então, a permutação é a mais facinho de todas, né? Mas, por ser a mais fácil de todas, o que acaba acontecendo? É a mais fácil também do examinador elaborar a coisa. Tranquilo? Então, é da permutação que saem os anagramas. Ou, melhor ainda,
Os anagramas são resolvidos pela ideia de permutação. E são os anagramas que nós vamos ver. É nosso próximo tópico. Os anagramas, nós vamos ter os anagramas simples. E desses anagramas simples, nós vamos ter anagramas simples sem repetição. E anagrama simples com repetição. E além dos anagramas simples, que nós vamos batizar aqui por número 1, nós vamos ter um segundo tipo, que são os anagramas com grupo de posição definida. Então, nós temos, número 1, anagramas simples. Número 2, anagramas com grupo de posição definida. Simples, sem repetição. Ou seja, não há caractere repetido em posição alguma. Vamos explicar tudo isso passo a passo. Simples com repetição. Dentro da palavra que nós vamos combinar, há repetição de algumas posições. E com grupo de posição definida. Sempre que eu tenha um grupo de caracteres com posição definida dentro daquele meu anagrama. Então, temos aí todos esses tipos de anagramas para desenvolver e isso nós vamos começar no nosso próximo bloco. Tranquilo? Até lá!